Olá, eu sou Emanuela Rocha, sou doutoranda em urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar o artigo Rasgos na Paisagem, o gradiente construtivo no município de Petrópolis, sob a perspectiva da memória e da ecologia, que foi desenvolvido junto com o André Luiz Paiva e com a Patrícia Drá. Esse artigo vai apresentar algumas temáticas, como as ações antrópicas, a história e a memória, o planejamento urbano e a paisagem como elementos que estão relacionados. E para espacializar esse debate, a gente considera um estudo de caso da localidade do Cascatinha, que fica no segundo distrito da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Então, elementos como patrimônio histórico, a memória da população, elas vão ser compreendidas como bases para um planejamento ecológico do território, entendendo a importância da identidade, do pertencimento e do valor cultural para ser compreendido nessa paisagem e nessa ecologia e nesse ambiente que se cria. Esse artigo ele tem como objetivo compreender a trajetória espaço-temporal da área de estudo. Então, a gente vai considerar diversos elementos importantes para a localidade, como a ambiência fabril, a centralidade urbana e o processo de expansão também da cidade. Entendendo esse estudo de caso da localidade do Cascatinha, vai ser possível espacializar esse debate e espacializar também a ideia desse gradiente construtivo, que também é o objetivo da pesquisa, porque a gente acredita que, enquanto objeto de análise, ele vai ajudar a observar as dinâmicas de espraiamento urbano e de desenvolvimento de núcleos urbanos, que também impactam em outros aspectos do território, como a supressão de áreas verdes e de áreas naturais, e além disso vai possibilitar que a gente visualize o processo de expansão urbana a partir de uma lógica de expansão do eixo viário e tendo como base essa localidade da Estrada União Indústria e da linha férrea também. Enquanto processo metodológico, esse artigo ele vai se esforçar em fazer uma construção de uma narrativa teórica de pesquisa, considerando algumas temáticas como a percepção ambiental, a morfologia do território, a paisagem, as práticas mais ecológicas. Também vai ser feita uma revisão das publicações acerca da localidade do Cascatinha propriamente, como seu processo de uso e planejamento, tanto do Cascatinha como esse remanescente de uma centralidade de Petrópolis, do primeiro distrito propriamente. A gente também lança mão de estudos fotográficos para entender essa perspectiva da expansão urbana a partir da escala de uma paisagem. Então, como fazer esse estudo fotográfico a partir de sobreposições de distintas temporalidades. E, além disso, tendo como objeto, né, esse gradiente construtivo, a gente vai utilizar o geoprocessamento a partir do software QGIS, que vai ajudar a gente a espacializar esse debate, incluindo elementos que vão mostrar essa expansão urbana e a localização de elementos chaves como vias, como áreas edificadas, como elementos históricos, como fábricas, vilas operárias e a linha férrea. E a gente também soma, por fim, a esse debate detalhes e dados acerca da demografia da região e que vão ser oriundos do censo demográfico do IBGE. A perspectiva da paisagem ela é muito cara para esse artigo, porque a gente compreende ela como uma complexidade que sedimenta diferentes tempos, né? Diferentes momentos históricos que vão coexistir nessa atualidade. E para complementar esse conceito da paisagem, a gente utiliza três frentes de análise que vão ajudar a gente a compreender essa localidade do Cascatinha, que seria o mosaico territorial, o gradiente e os rasgos na geografia. A seguir, a gente vai um pouco desenvolver cada um desses conceitos na perspectiva do Cascatinha, entendendo essas teorias a partir dessa localidade. A ideia de mosaico territorial remonta a essa perspectiva de partes que integram um todo, entendendo esse sistema de integração heterogêneo a partir dessa relação entre o ser humano e a natureza. Então, quando se fala de mosaico territorial, a gente também está falando de arranjos que vão considerar fluxos, movimentos e práticas que se estabelecem no espaço. É claro que, para complementar essa perspectiva e para entender ela também sob um viés crítico, é importante a gente entender esses processos históricos acumulados que afetam o território e essa perspectiva produtivista também do território, onde a gente também está territorializando forças, onde a gente também está agindo sob jogos de poder. Então, esse mosaico territorial ele também pode ser compreendido a partir dessa perspectiva mais crítica. Quando a gente olha para o Cascatinha, por exemplo, a gente tem várias espacialidades e territorialidades que se conformam no território e que têm alguns elementos chaves para compreender e que estão associados também a esses processos históricos, né? Um deles que a gente vai ver é a questão da indústria, né? Desse remanescente fabril, que mexe tanto com o pertencimento da população, mas também com esse processo de ocupação histórico do território e que desemboca numa atualidade que também é reflexo de uma expansão urbana, de uma ausência de políticas públicas voltadas para a habitação.
De uma forma complementar, a ideia do gradiente vai ter um papel muito importante numa perspectiva gráfica para esse artigo. O gradiente, ele é uma leitura gráfica do território que vai compreender uma continuidade ao longo do espaço das diversas formas de articulação, que vai considerar elementos como edificações, como o uso do solo, como a rua, tanto em áreas urbanas como áreas rurais, e todo esse espaço realmente indo de um ao outro. Ela vai ajudar também a compreender essa intensidade urbana e como ela se dá e como ela se conecta com a ecologia, com processos mais ecológicos e lugares mais naturais ou rurais. É, e aí se defende também que essa ideia do gradiente ela vai contribuir para uma coalizão entre urbanistas e ambientalistas, entendendo esse território como um todo, né, retomando um pouco da ideia do mosaico territorial também, e conseguindo compreender determinados padrões de crescimento sobre princípios ecológicos, congregando a ecologia humana natural. É claro que existem outros aspectos que precisam ser levados em consideração para complementar essa perspectiva do gradiente, como a escala, quando a gente parte do princípio de visualizar essa cidade de cima. A gente tem várias críticas relacionadas a isso, então é necessário que a gente se aproxime daquele território, daquele objeto também, como a partir de outras visadas, a partir de outras escalas. E aí é um esforço que a gente tenta fazer aqui nesse artigo. Além disso, existe a perspectiva da expansão urbana, entendendo que essa continuidade, né, do urbano até o rural não se dá de uma forma tão natural em todas as cidades. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um processo de favelização e de crescimento dessas áreas vulneráveis ou da ocupação dessas áreas mais periféricas também a partir de áreas mais vulneráveis, de populações mais vulneráveis ou até de políticas habitacionais de interesse social. Então, como isso se configura no Brasil, esse gradiente, né, de uma forma distinta do que é posto nessa imagem, por exemplo, além de todo esse processo de desruralização, que é um termo que a gente utiliza para focar nessa ideia de deslegitimizar esse espaço rural, colocar ele como algo menor e esse processo de expansão urbana que desruraliza, né, que também tira essa atividade econômica, mas também essa perspectiva cultural e identitária dessas áreas rurais propriamente. Por fim, as perspectivas dos rasgos na geografia, elas vão dizer respeito principalmente à abertura de vias, entendendo que esses processos de abertura das vias, eles vão servir também como um estímulo para a ocupação das suas margens e para a expansão urbana propriamente. Então, nesse contexto, a gente vai observar o impacto dessas ocupações nas dinâmicas da mobilidade urbana cotidiana, bem como os seus efeitos ambientais e de saúde. Né? Isso tudo vai ser parte de um debate que vai questionar os efeitos do rodoviarismo para as cidades. Né? A área do Cascatinha, ela por não estar inserida no primeiro distrito, ela não fazia parte desse planejamento inicial de Petrópolis, da cidade, e a partir da abertura da Estrada União Indústria, né, e dessas vias que vão conectar os outros distritos, mas também o Rio de Janeiro até Minas Gerais e São Paulo, a gente vai vendo esse processo de ocupação tanto a partir desses polos industriais que vão se desenvolvendo, como também numa perspectiva residencial, de vilas operárias, e que a gente vai observar quando a gente entra nesse objeto de estudo do Cascatinha propriamente. Bom, então, seguindo para o nosso estudo de caso, que é a região do Cascatinha, a gente parte da perspectiva de que a região do segundo distrito ela não estava incluída nesse planejamento inicial de Petrópolis, que data de 1846. Petrópolis fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro e, muito em função do seu clima, ela despertou o interesse na ocupação pela família real de Dom Pedro II. Então, foi feito esse plano Keller, que é essa planta de Petrópolis, onde se organizou como o espaço, como a territorialidade da família real e da aristocracia iria se organizar no território através de quarteirões, e uma parcela do centro, né, que hoje corresponde ao centro histórico, que na planta é a Vila Imperial, onde realmente desempenhava uma centralidade importante que concentrava determinados serviços e equipamentos. Mas a região do Cascatinha ela não está incluída nesse planejamento e ela vem muito em função de outras perspectivas, de outros acontecimentos que fazem parte da história de Petrópolis, né? Dentre eles a abertura da Estrada União Indústria em 1861, que vai expandir esses acessos, né? Vai facilitar o acesso para outras áreas da cidade, seguindo para a região de Minas Gerais.
Em 1881 até 1886 também teve o processo de abertura da linha férrea no Cascatinha. E a partir de 1873, a gente teve a fundação da Companhia Petropolitana de Tecidos, que é uma fábrica de tecidos onde esse artigo ele vai se concentrar para analisar na localidade do Cascatinha. Mais para frente, em 1828, teve também a inauguração da BR-040 e em 1944, o Plano Rodoviário Nacional, organizado e implementado pelo governo de Getúlio Vargas, que também foi importante para entender esse enfraquecimento desse transporte ferroviário. Em meados da década de 1960, houve o processo de desativação dessa companhia de tecidos, que vai ser o nosso objeto de análise. A infraestrutura da companhia, até 1866, contava apenas com a sua primeira sede, com barracões e com sobrados. O morro com vegetação era bastante denso, e o que vai contrastando ao longo do tempo, quando a gente vai entendendo esse gradiente construtivo que vai se construindo a partir dessa imagem, né? Em 1887 também foram implementadas algumas infraestruturas importantes para a dinâmica da atividade fabril, como pontes, e que também vai facilitar nesse acesso aos sobrados dos operários. Em 1889 é construída uma represa móvel no Rio Quitandinha, e anos depois, em 1939, ela é reconstruída em concreto. E entre os anos 1887 e 1907, fica evidente que algumas edificações novas vão surgindo ao longo das margens das vias e dos rios, e também nesse período alguns equipamentos importantes para o cotidiano da população, como um hospital, uma escola e a igreja. Entre 1907 e o final da década de 1940, vai se observar uma construção de edificações específicas, como o coreto e a casa paroquial, além da expansão da ocupação em direção ao morro vegetado. Tanto ao longo da Estrada União Indústria quanto da Estrada da Saudade, novas edificações aparecem. Na década de 1970, é aprovado um loteamento na propriedade da companhia, junto de algumas novas edificações, tanto nesses lotes como às margens dos rios. Os novos logradouros, abertos no pé dos morros e próximos aos rios, abrem caminho para as ocupações futuras também. Complementarmente, o mapeamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Petrópolis para a elaboração da planta cadastral, que foi feita em 1994, vai acrescentar muitas outras edificações, o que vai evidenciar um processo de expansão dessa ocupação e de urbanização dessa periferia, que vai apresentar, enquanto centralidade, as dinâmicas fabris que estavam no pretérito já, né? Então, esse gradiente construtivo que a gente vai desenvolvendo ao longo do artigo, ele vai unir essas diferentes informações sobre esse uso e ocupação da área ao longo do tempo. Ele está baseado nessa área do Cascatinha, nesse desenvolvimento fabril propriamente, e vai se estabelecer como um novo meio tanto de compreender de forma crítica a sua história e a conformação espacial, comparando com perspectivas outras, né, como a demografia e como a memória também. Instituindo enquanto marcos iniciais a abertura da Estrada União Indústria, da linha férrea e a instalação da Companhia de Tecidos do Cascatinha, vai se observar os processos associados ao loteamento e à previsão de novas ocupações na área, enquanto motivadores dessa urbanização. Essa figura, ela evidencia essas dinâmicas e essas distintas camadas, né, que, sob uma perspectiva temporal e de expansão urbana, vão auxiliar a compreender esses processos e como esses processos se dão na área. A vivência da paisagem, ela vai revelar também nuances, né, do processo de formação e de urbanização do espaço, que encontra na camada espaço-tempo a possibilidade de compreender determinadas dinâmicas de acomodação social. A atividade industrial em Petrópolis, ela vai fomentar um processo de espraiamento urbano que, sem previsão de implementação ao longo dos seus sucessivos projetos urbanos, é acompanhada também por um processo de estruturação urbana diretamente vinculada à ação privada, né? Existe uma crítica muito forte a essa perspectiva dessa vila operária que aproxima esse trabalhador da sua área de trabalho e cria, de certa forma, uma zona de conforto que vai beneficiar essa produtividade fabril. Por outro lado, quando a gente vai visualizar essa perspectiva da expansão urbana a partir dessas visadas da paisagem, né, a partir de fotografias, e a gente consegue esse acervo, né, dessas fotografias históricas de Petrópolis, né, essa em sépia, né, ela é de cerca de 1885, e aí a gente faz esse esforço de tentar um enquadramento semelhante a essa vista, e colocando uma sobre a outra, a gente consegue comparar, né, sobrepondo essas fotografias,
como uma capacidade também de contribuir para essas sedimentações históricas no território, a partir dessa outra escala de observação propriamente, né? Essa ocupação desses morros, dessa expansão urbana que afeta essa localidade do Cascatinha e que faz ela se desenvolver como ela é atualmente. Nesse sentido, a gente vai observar que existe uma dupla perda, né, das políticas habitacionais ineficientes e, no nosso caso aqui de análise, a abertura das vias, né, esses rasgos na geografia, que vai ser essa perspectiva que a gente vai entender esse território, tanto a partir dessa abertura da Estrada União Indústria, como da linha férrea, como também das outras vias que vão abrindo ao longo do tempo e que ajudam a consolidar esse gradiente construtivo da região do Cascatinha, a gente pode pensar, né, que a facilidade do acesso a áreas que antes eram naturais ou rurais podem influenciar nesse movimento de subida de áreas que antes eram vegetadas, de morros, a ocupação de faixas marginais de proteção e todo esse impacto humano, mas também ecossistêmico, né, para o território, né? No caso de Petrópolis, essa problemática ela vai ficar latente ao refletir num contexto de suscetibilidade ao risco, tanto de movimento de massa como de inundação, que são eventos históricos na cidade, né? Esse mapeamento ele vai evidenciar esses diferentes graus de risco, tanto de movimento de massa quanto de inundação, nessa área de estudo. Então, a gente observa que se antes havia uma centralidade que foi desenvolvida muito em função desses processos privados, né, da Fabris, que geraram essa ocupação no território, todo esse processo de expansão urbana que se deu ali e que está muito associado a essa centralidade pretérita que foi desenvolvida anteriormente, mas também associada a essa ausência de políticas habitacionais eficientes que atuem para o interesse social propriamente, a gente consegue cruzar essas informações com essa suscetibilidade ao risco, que vai gerar um outro panorama e uma outra compreensão sobre esse território e que vai somar análises a esse gradiente construtivo mostrado anteriormente. Por outra perspectiva, o crescimento demográfico no entorno da fábrica pode ser observado ao espacializar os dados censitários de 2000, de 2010 e de 2022. Os setores censitários, eles são a unidade de medida com dimensão e número de domicílios que possibilitam o levantamento de dados pelo recenseador. A delimitação, ela vai reunir algumas características como os limites geográficos claros, ou seja, quando possível, está delimitado por barreiras físicas, naturais ou construídas, e a facilidade de acesso a fim de possibilitar uma coleta mais eficiente desses dados. O tamanho da população em cada setor é pensado para otimizar essa coleta, e em áreas urbanas estima-se que um setor reúna entre 300 a 800 domicílios. Com relação às características da população e ao uso do solo, a divisão busca se manter mais homogênea, tendo em vista esses aspectos. Essa figura ela vai estabelecer essas comparações, onde é possível observar os domicílios particulares por setor, seu crescimento ao longo do tempo, demandando inclusive novas divisões dessas unidades territoriais, ou seja, o surgimento de novos setores censitários. A Estrada União Indústria, assim como os rios, é considerada uma barreira física e o crescimento populacional nas suas margens culmina em uma divisão em 2022 que bordeia seu traçado propriamente. Por fim, o artigo ele traz à tona a possibilidade de usar essa perspectiva do gradiente, esse objeto do gradiente construtivo, como uma ferramenta importante para analisar o território. O longo debate sobre a ação do capital privado no território, apesar dele não ser objeto de pesquisa diretamente desse estudo, ele se mostrou evidente de diversas formas. É, o saudosismo associado à perspectiva fabril por aqueles com quem a gente conversa no Cascatinha e são pessoas antigas operárias que trabalharam nessa fábrica, talvez esteja bastante associado ao tempo presente, né? Esse processo de expansão urbana e de degradação ambiental e social naquela área pode fazer de fato parecer que a perspectiva fabril e de ordenamento das vilas operárias era de fato positivo e que conseguia dar qualidade de vida, dada uma atualidade de esquecimento e de vulnerabilidade da área, realmente que não alcança a qualidade de vida ideal proposta pela perspectiva do urbanismo e pela perspectiva institucional propriamente.
seja como motor para a expansão urbana daqueles que não conseguem se inserir nas dinâmicas mobiliárias instituídas, seja ao longo do processo de industrialização, que fez surgir centralidades em muitas cidades na história do país, a localidade do Cascatinha, ela clama olhar para essas múltiplas camadas e articulações complexas que compõem a paisagem. A construção do gradiente temporal da área construída do estudo de caso evidencia que, para além do espraiamento urbano sobre os morros e as margens das vias, o processo comum, dada a realidade da ineficiência de políticas públicas habitacionais, uma gradação dos espaços urbanos aos naturais, passando pelo rural, pode ser cada vez mais difícil de ser observada. Entretanto, é isso, ele se coloca como uma ferramenta à disposição e importante para compreender as dinâmicas do território.